Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Tudo o que acontece, você fica sabendo nesse jornal. Nós vamos falar agora sobre o soro anti-Covid-19 e a vacina do Butantan. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a realização de testes em humanos de um soro com anticorpos para o coronavírus desenvolvido pelo Instituto Butantan. O objetivo é criar um medicamento eficaz para pacientes já contaminados com a Covid-19. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Muito bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao nosso jornal. Tudo bem? Bom dia, agradeço a honra de poder participar, sobretudo para tratar de um tema tão importante, né? Não só para São Paulo, mas para o país. Lembro que eu descobri a existência desse soro, que eu venho batalhando para que as pessoas quebrem um pouco os preconceitos e para que nós possamos, o mais rapidamente possível, utilizar esse soro no enfrentamento da pandemia, com o agravamento da crise, com a falta dos kits anti-Covid, com a ausência de recursos e, infelizmente, com a necessidade dos médicos na ponta terem que decidir para quem destinar os escassos recursos, eu penso que a emergência na utilização desse soro seja ainda maior. Para que a população que nos acompanha compreenda, o que a Anvisa permitiu, num primeiro momento, foi um estudo, e esse estudo ocorrerá no Hospital do Rim, aqui em São Paulo, e no HC. Tá? Até pela ajuda da Rede Alesp, eu estive em contato com a doutora Ana Marisa Tavassi, o penúltimo nome dela é mais difícil, vou evitar para pronunciar, e para ter mais detalhes sobre esse estudo. E a doutora foi muito clara ao dizer que o soro é eficaz, né, que os testes com animais foram muito producentes, ou seja, diminuiu mesmo a carga viral dos animais com a utilização do soro. Esse estudo que foi autorizado pela Anvisa, ele vai servir principalmente para definir quantidades, ou seja, quantas ampolas são necessárias para utilizar um paciente que está no estado moderado, que está no estado inicial. Então, qual que é meu pedido aqui na casa, né? Já são 2 colégios de líderes que a gente passa boa parte discutindo o soro, temos discutido também em comissões, congressos. O meu pedido é que a casa, desde logo, autorize a utilização desse soro de maneira um pouco mais alargada do que aquela autorização dada pela Anvisa. Por quê? Para que, assim que os profissionais ali, que estão no HC, que estão no Hospital do Rim, assim que eles tiverem a certeza do número de ampolas a utilizar, para que nós possamos, pelo menos na rede pública, já começar a fazer uso do soro. Eu não digo que tenha que usar em todos os hospitais, porque ainda nem temos soro suficiente, né? Posso até explicar um pouquinho da forma de produzir, mas pelo menos nos referências, né? O presidente Carlão Pignatari, no de líderes, falou que o pessoal de São José do Rio Preto já entrou em contato com ele, o hospital de base, pedindo para usar o soro. Então, esse soro ele é aguardado pela comunidade científica, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para que eles não tenham que passar pelo sofrimento de escolher para quem destinar o respirador, o cilindro de oxigênio, ou, numa situação ainda mais dramática, ter que tirar o respirador de um paciente com menos chances de sobrevivência para destinar para um outro que tem maiores chances de sobrevivência. Então, eu estou muito entusiasmada, né, apesar do sofrimento todo que o país está enfrentando, de termos encontrado um caminho, pelo menos. Deputada, acho que eu expliquei resumidamente. É interessante, né? A senhora já fez essa visita ao Butantan, se não me engano, em dezembro de 2020, Sim, né? eu não me lembro se foi dia 16 ou 17 de dezembro. Foi no dia seguinte à votação do orçamento. Vamos Eu sei que a gente explicar. saiu daqui de madrugada e bem cedo eu já estava no Butantan.
Legal. Vamos explicar como é que funciona esse soro para que a população entenda, né? E a senhora tem se debruçado muito nessa questão. Então vamos trazer para o nosso telespectador, né, como funcionaria esse soro. Para as pessoas entenderem, porque às vezes eu escrevo nas redes sociais e eu tenho o hábito, que não sei se é bom ou ruim, de dividir tudo com a população. Eu acho importante a população seguir passo a passo, sabe? O que está acontecendo, o que está sendo estudado. Eu dei aula de bioética por 10 anos na USP, então, assim, os esclarecimentos são importantes. E as pessoas às vezes escrevem assim, você é maluca insistindo nesse soro, o que importa são as vacinas. Então, é importante a população compreender que as vacinas têm uma finalidade diferente daquela do soro. As vacinas são importantíssimas, tá? Não importa se são feitas no exterior, se são feitas aqui, se são feitas em São Paulo, no Rio ou em qualquer outro estado da federação. As vacinas são importantes porque elas estimulam o ser humano a desenvolver anticorpos, então elas previnem a doença, né? Elas evitam que a pessoa pegue a doença, e se a pessoa pegar a doença, vai ser numa modalidade mais abrandada, tá? O soro não tem a função de prevenir a doença. O soro já é anticorpo pronto. O soro é dado para aquela pessoa que já está com Covid, já é Covid positivo. Esses anticorpos prontos vão combater a doença. Então, o soro está muito mais próximo de um remédio do que da vacina, tá? São finalidades diferentes que se complementam. Porque, infelizmente, os formadores de opinião, né, talvez até por força da campanha anti-vacina que foi feita no início, os formadores de opinião se apegaram às vacinas, mas como se fossem, né, o único caminho. E as vacinas são importantes para prevenir. Mas quando a pessoa está doente, a gente precisa tratar, né? Está havendo uma confusão muito grande entre tratamento e tomar remédio para prevenir, sabe? Então, aí cria um monte de preconceito. Falar em remédio para quem já está com Covid passou a ser uma coisa proibida. Falar no soro passou a ser algo anticientífico. Brigar por esse soro é ciência pura, sabe? Então, assim, são propostas diferentes. É importante ter vacinas para evitar a contaminação, mas é importante buscar, sim, remédios, e o soro, né, é um desses remédios. É importante buscar remédios para a gente tratar quem já está doente, porque a gente está vivenciando caos nos hospitais e parece que só existe o caminho da intubação. Trabalhar com a intubação como único caminho é como abandonar os pacientes à própria sorte. Por quê? Porque o índice de morte de quem está entubado é elevadíssimo. Então, nós temos que fazer de tudo para recuperar esse paciente antes dele ser entubado. O soro é um desses caminhos. Interessante, deputada. Outra questão, a senhora propôs uma emenda, né, ao projeto de vacinas do deputado Vinícius Camarinha para tentar incluir o soro nesse projeto. Como é que está o andamento disso? Então, a casa decidiu fazer um projeto da casa, né, sobre vacinas, e a minha briga está sendo colocar nesse projeto da casa o soro e também a autorização para que a iniciativa privada possa comprar vacinas, ainda que no exterior, para imunizar os seus próprios funcionários, tá? No primeiro colégio de líderes que nós debatemos essa segunda parte da iniciativa privada, houve muita resistência. Já no segundo colégio de líderes, o único partido que opôs resistência foi o PSOL, né? Os demais ou apoiaram ou ficaram neutros. Então, nós estamos trabalhando num texto comum. A princípio, o relator do substitutivo, né? Então, assim, vamos lá. Deputado Vinícius Camarinha apresentou um projeto sobre vacinas. Eu fiz a emenda no projeto dele. Só que outros tantos colegas apresentaram projetos sobre vacinas. Todos os projetos foram reunidos, inclusive com a minha emenda, foram encaminhados para o relator, né, do projeto da casa, deputado Gilmaci.
e ele apresentou um substitutivo. Então, agora nós estamos apresentando, vamos dizer assim, não emendas tecnicamente, mas sugestões no substitutivo do colega Gilmacy. Tá? Eu, inclusive, apresentei um voto vista, mas a ideia é tentar sensibilizar as comissões todas para que nós construamos um texto único, né? Porque o texto construído em conjunto, ele congrega as ideias de todos e ele sai mais forte, né? Ele sai mais forte. Então, a proposta que eu tenho levantado, e agora já não sou mais eu, graças a Deus, vários colegas estão apoiando, é da gente autorizar o uso do soro para ontem, e autorizar as empresas privadas comprarem as vacinas para imunizarem seus funcionários, sem precisar doar os 100%, né? Porque o Congresso Nacional autorizou iniciativa privada adquirir vacinas, mas condicionou a doação de 100%. Então, isso não vai ajudar, com todo respeito, né? O que vai ajudar é a agilidade da iniciativa privada. Então, uma grande montadora, uma grande rede de supermercados, uma grande empresa, uma média empresa, se conseguir imunizar, né, os seus 10 mil, 50 mil, 60 mil, 200 funcionários, vai estar ajudando de maneira muito clara e objetiva aqueles funcionários, suas famílias, mas também vai estar ajudando o poder público. A vacina paga pelo setor privado é uma vacina menos paga pelo SUS. E quanto mais rápido a gente imunizar a população, mais rápido teremos a imunidade de rebanho. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e o Supremo Tribunal Federal dão e deram competência para os estados. E, obviamente, né, o poder mais legítimo é o legislativo, porque representa todas as linhas ideológicas, para legislar sobre saúde e sobre esse enfrentamento da pandemia. Então, não é porque o Congresso Nacional disse que a iniciativa privada só pode comprar vacinas se doar 100%, que as assembleias estão vinculadas a essa visão, com todo respeito, tacanha à luz dos princípios constitucionais e tacanha quando a gente pensa no que é melhor para a preservação da saúde, tá? Como eu disse, quanto mais vacinas, mais rapidamente aplicadas, melhor para a comunidade. Quanto mais vacinas pagas pela iniciativa privada, menos ônus para o SUS, que poderá guardar os recursos para quem realmente precisa. Sim, houve o anúncio da vacina Butanvac, como houve também o anúncio de uma vacina que está sendo desenvolvida pela USP, em Ribeirão Preto. Agora o nome é um nome diferente, Vermo alguma coisa, mas peço perdão, não me lembro o nome. As duas vacinas desenvolvidas em São Paulo, porém é importante dizer, por uma questão de honestidade intelectual, que ambas estão sendo desenvolvidas em parceria com universidades estrangeiras, tá? O pessoal de Ribeirão, da USP Ribeirão, noticiou essa parceria desde o primeiro momento. Com relação à Butanvac, houve uma falha, depois reconhecida, pois quando se anunciou, disseram que a vacina era 100% nacional, então a gente tem que ter essa honestidade de dizer que não, né? Houve uma parceria no desenvolvimento da vacina e agora a produção será 100% nacional, o que não acontecia com as anteriores, que são as que estão sendo aplicadas. Tanto a notícia da vacina da Butanvac, como a vacina desenvolvida em Ribeirão Preto, ambas as notícias são importantíssimas. Sou uma defensora da luta, né, pela independência medicinal, pela soberania medicinal. Entendo que todo passo dado nessa direção é um ganho para toda a população brasileira. Precisamos dessas e de outras vacinas. Porém, as duas vacinas, né, até porque os pedidos, né, para os primeiros testes no Brasil acabaram de ser protocolizados, as duas vacinas estão previstas para o ano que vem. Então, nós não podemos ficar sentados esperando essas vacinas, até porque a população não aguenta mais esse fechamento sem fim, né? As pessoas estão passando fome,
a imprensa fez cobertura, recebi vídeos de várias comunidades, Heliópolis, Paraisópolis, nem precisa chegar nas comunidades, né? As pessoas dependem dos seus empregos, né? Eu trabalhei minha vida inteira também, sempre dependi do meu salário para pagar as minhas contas. Agora, com muitos anos de trabalho, eu até tenho uma condição, mas assim, muita gente não tem a condição, né, de ficar, vamos dizer assim, em casa. Então, nós não podemos ficar em casa sentados esperando as vacinas saírem no ano que vem. Os bons gestores precisam buscar alternativas para agora. É por isso que eu estou insistindo, de maneira, às vezes, até chata, né, até agressiva, peço desculpas na insistência, que nós temos que usar esse soro. Ah, mas não tem a mais, gente. Né? Nós não temos para onde correr. Ministro da Saúde, que está começando, parece uma pessoa transparente, já falou que vai dar aulinha para uso racional do oxigênio. Né? Eu, por exemplo, quando fiquei internada, até por medo do meu pulmão acostumar, sempre que me ofereciam pôr o oxigênio, eu fazia mais exercícios de respiração, É claro que tem casos que não tem jeito, mas eu acredito que o ministro vá por esse caminho. No lugar de já colocar oxigênio, tentar fazer os exercícios, né, para poupar oxigênio para quem realmente precisa e também para preparar o pulmão. O pulmão é como um órgão, você também faz ginástica com ele. Nós estamos numa situação dramática com relação aos kits de intubação. Né? Pacientes estão sendo intubados e, por falta de anestésicos, estão acordando no meio da noite, tirando o tubo, se machucando, desperdiçando recurso, morrendo. Né? Já tem médicos fazendo, as pessoas ficaram bravas comigo, que eu falei sobre a necessidade de fazer protocolos de prioridades, mas o mundo inteiro precisou fazer essa discussão. No Brasil, essa discussão já está sendo feita, é que a gente o brasileiro tem muito medo de falar as coisas com clareza. Mas, assim, os médicos já estão vivendo na ponta a tristeza, a dor de ter que dizer, olha, coloca o respirador nesse e não naquele, porque esse tem mais chance de sobreviver. Então, nós precisamos urgentemente buscar saídas. Tá? Eu vejo esse soro como um caminho. Aproveito esse espaço precioso que a Assembleia está me dando também para dizer que eu estou estranhando que na primeira fase da pandemia, que foi a fase em que eu adoeci, as pessoas ficavam doentes e elas eram tratadas, tá? Com os medicamentos que existem. Eu sei que não tem um remédio para a Covid, mas eram tratadas com antibióticos, com anti-inflamatórios. No meu caso, foi determinante anticoagulantes. E agora, todo mundo é mandado para casa com antitérmico, com analgésico, e espera a situação agravar. Eu não sei se é a pressão da imprensa, essa confusão que se faz entre tratamento precoce, como dar remédio antes da doença, né, e um tratamento depois que a pessoa está doente. Então, assim, nós temos que tirar um pouco dos preconceitos, ter muito claro na cabeça. O que previne Covid? Vacina. Vamos trabalhar por elas. Vamos distribuindo como a gente, mais rápido possível, como podemos. Mas uma vez que a pessoa está doente, precisa tratar. Na primeira fase da pandemia, as pessoas eram medicadas. E ninguém achava que isso era curanderismo. Agora, os jornalistas que não são médicos fazem altas matérias. Olha, a pessoa teve Covid e deram um antibiótico, mas antibiótico é para bactéria. Olha, a pessoa teve Covid, deram um anti-inflamatório. Então, assim, os médicos têm que ter liberdade para trabalhar na ponta, tentarem, sim, medicar seus pacientes para evitar que eles sejam intubados, por várias razões. Primeira, nós não temos kit de intubação para todo mundo. Segunda, nós não temos oxigênio para todo mundo. Terceira, né, e a mais importante, grande parte dos intubados morre. Então, nós temos que tentar fazer alguma coisa antes por essas pessoas, são nossos irmãos. Né? A dor de cada um é a minha dor também. Eu fico indignada com a comodidade, o comodismo que parece que se estabeleceu nesse país e com o mantra, né, das grandes redes de comunicação, dos formadores de opinião, contra o tratamento. Não estou falando de tratamento preventivo, o tratamento dos doentes. Deputada, até para recordar a senhora, a vacina chama Versamune. Eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje.
essa tribuna está sempre aberta aí para a senhora trazer as informações do seu mandato, tá bom? Eu que agradeço. Deus abençoe. Saúde. Obrigado. Esta foi a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Vamos falar novamente com a repórter Melissa Araújo. Melissa, qual informação você traz agora aqui no Jornal da Rede Alesp? O que tem aí de novo, informações aí importantes que você nos traz aí nessa outra entrada dentro desse jornal, Melissa? Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Guga. A gente está agora nesse mês de abril, a gente comemora aí o dia, aliás, ele é um mês voltado para a consciência mundial do autismo. Aqui na Assembleia Legislativa a gente tem quase 3.000 projetos, indicações e emendas que foram destinadas a essa finalidade de conscientização do autismo. Inclusive aqui na Assembleia Legislativa o prédio fica nas cores azuis porque o autismo acomete mais meninos. Então, para lembrar a conscientização do autismo, alguns prédios públicos ficam nas cores azuis e a Assembleia é um deles. A gente lembra também que o diagnóstico do autismo nem sempre é uma coisa fácil e geralmente a escola tem um papel fundamental nesse quesito. A gente tem um projeto do deputado, de vários deputados, entre eles do deputado Paulo Fiorillo do PT, do deputado Cauê Macris, do deputado Márcio da Farmácia, do deputado Enio Tato. Vários deputados já fizeram projetos nesse sentido, principalmente criando programas de conscientização ao autismo nas escolas e não só nas escolas, mas criando na rede pública políticas públicas de apoio, porque o autista ele precisa de um atendimento multissetorial. Então, quanto mais terapêuticas ele tiver à disposição ali para atendimento na rede pública, melhor essa pessoa com um aspecto que tem um aspecto autista, ela vai conseguir ter uma vida mais normal. A gente lembra que vários autistas têm um QI elevadíssimo, então é importante que tenha esse atendimento até para desenvolver essas habilidades que geralmente o autista tem e que é importante para que ele tenha um bem-estar, para que ele consiga se adaptar a um meio social. Tem diversos tipos aí de autismo, de leve a mais grave, e aí as pessoas não têm um tratamento específico, quer dizer, cada um dos pacientes tem um perfil, né? E aí tem ou tratamento clínico ou terapêutico voltado para aquele perfil de paciente. Então, como eu falei antes, a Assembleia Legislativa tem quase 3.000 projetos nesse sentido, não só projetos, viu, Guga? A gente tem muitos deputados que encaminham emendas para instituições que cuidam, que tratam pessoas autistas, né? E que é importante também, porque às vezes é necessário como eu falei para você, algum tratamento ou algum atendimento mais específico para desenvolver habilidades que o autista tem e que geralmente, por exemplo, uma escola comum às vezes não dá conta de ajudar. Então, quando os deputados encaminham emendas para essas instituições ou para escolas que cuidam dessas pessoas, faz muita diferença para que eles tenham um bem-estar. Então, como eu falei para vocês, a gente inicia agora esse mês de conscientização do autismo e é muito importante para todo mundo, porque tem, como eu falei, pessoas com autismo mais moderados até mais graves e que é importante que a gente identifique, né, esses perfis.
Então, o diagnóstico, o tratamento, conversar sobre isso, tratar sobre esse assunto é muito importante. É isso, Guga, eram essas as informações que eu tinha para você. Muito obrigado pelas suas notícias. Melissa, você volta aí na programação da Rede Alesp. E vamos de mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. O deputado Dirceu Dalben, do PL, reforçou ao governo do estado um pedido defendido desde 2019, que é a flexibilização da lei do cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, o conhecido CADIM. Quando pessoas, empresas e órgãos públicos possuem dívidas com entidades estaduais, ficam com o nome negativado no CADIM e, com isso, são impedidas de receber benefícios ou recursos do governo do estado. É por isso que o parlamentar tem solicitado a suspensão do registro dessas dívidas para que os negativados possam receber recursos para contribuir com a manutenção dos seus negócios durante a pandemia do novo coronavírus. O parlamentar também defende a disponibilização de linhas de crédito para que os pequenos e microempreendedores possam financiar recursos estaduais a juros baixos. Jornal da Rede Alesp. E a deputada estadual, professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores, realizou um ato solene virtual para discutir alguns casos de demissões de funcionários públicos. A reportagem é da Priscila Silvério. Em ambiente virtual, servidores de diferentes setores se reuniram para discutir demissões por PADs abusivos, que são os procedimentos administrativos disciplinares do Estado de São Paulo. O grupo apresentou um projeto de lei número 150 de 2021, que cria procedimento próprio para a concessão de anistia a esses servidores públicos. A gente coloca aqui no projeto que é obrigatório ao relator do pedido de anistia que ele observe o princípio da inocência presumida do requerente e observe se isso foi levado em conta até no momento da condenação. E o segundo princípio, o da observância da proporcionalidade da pena aplicada, combinado com anterioridade. Porque, na verdade, em alguns casos, nós verificamos que há o apenamento com a demissão, sem que se tenha considerado o histórico todo da conduta do servidor na sua atuação. Não quer dizer que é proibido que alguém seja demitido sem ter antes sido suspenso, sem ter antes sido repreendido, mas é necessário que se observe esse princípio, né? É necessário que se observe a proporcionalidade do dano eventualmente causado, se eventualmente acontecer a conduta ilícita, né, com relação à pena que se pretende aplicada. O advogado Roberto Tardelli, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e ex-procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, também participou da reunião. O grande nó dessa história, professora Bebel, está numa farsa. Qual é essa farsa, Gozi? Essa farsa, querido, é você ter um processo administrativo que não é dialético. Ele já é inquisitorial, ele já está com a sentença previamente definida. Quem colhe o processo é a mesma pessoa que baixa a portaria, quem colhe a prova, quem dá a sentença. Nem o presidente do Supremo Tribunal tem o poder que tem o procurador do Estado lá da Maria Paula. É claro que quando isso acontece, e uma coisa que a gente tem que dizer para os nossos queridos e queridas amigos e amigas, é que cada processo corresponde a uma pena. Pode acontecer de alguém ter 4, 5, 6, 10 penas de demissão. Claro que ele não vai ser demitido 10 vezes. Mas é um processo avassalador, é um processo que destrói completamente a possibilidade de alguém manter a sua reputação, a sua integridade psíquica com 35,
35 anos, que é o caso de Emanuel, 42 anos de magistério, pessoas que dedicaram a vida. Fátima Regina de Souza apresentou um trabalho realizado quando era presidente da Comissão Disciplinar do Detran São Paulo. O que eu consegui identificar? Inicialmente não era para ter nulidade absoluta nos processos. Os processos eles têm que iniciar e ter uma instrução processual de acordo com a lei. E qual é a lei que nós estamos falando? É o Estatuto do Servidor Público, né? A 10.261 de 68. E quando é seletista, nós temos que adotar a Lei 10.177, que é a Lei do Processo Administrativo, a Lei de 98, e a CLT, os artigos 474 e 482. E pela minha experiência, o que eu identifiquei em muitos casos? Que misturavam fundamentação legal, eram um servidor estatutário, usavam legislação do seletista, não respeitava o prazo prescricional. O prazo prescricional, ele é condição de extinção de punibilidade. Por quê? A sindicância, ela prescreve em 2 anos. O PAD, o processo administrativo disciplinar, em 5 anos. E qual é o marco inicial? Da data dos fatos. Então, tem que contar isso. Muitas vezes o processo chegava na comissão, da qual eu era presidente, prescrito. E eles queriam aplicar a punição ao servidor. Aí, doutor César falou muito bem, proporcionalidade e razoabilidade. Infelizmente, tem muitas autoridades, muitas chefias que pesam a mão. Caberia uma repreensão no órgão, ou para seletista uma advertência. Não, mas eles optam por sindicância e, às vezes, por PAD, de um servidor que fez concurso, dedicou anos ao serviço público, por meritocracia, dedicação exclusiva, tem competência, e aí recebe um processo desse, abala o servidor, ele não volta a ser mais o mesmo. Eu passei por casos que imputaram um crime que o funcionário nunca cometeu. Entidades também foram ouvidas. A nossa federação aqui do Estado de São Paulo, associativa, se coloca à disposição, viu, deputada Bebel? Estamos aqui à disposição. E também agora que eu estou presidindo a pública, que é a Central do Servidor, também a Central do Servidor está à sua disposição para esse absurdo. Discutir, né, a anistia de servidores apenados em processo administrativo disciplinar, né, é algo para discutir o sentido de justiça que há, né, em relação ao serviço público. E, para nós, Sindicato de Supervisores de Ensino, né, a base da categoria que eu represento, que são os supervisores de ensino, eles fazem parte de comissões de apuração preliminar, de comissões sindicantes. Então, toda essa discussão de como seguir, de como fazer isso num sentido de justiça, com caráter de impessoalidade, de legalidade. A deputada professora Bebel, do PT, registrou apoio aos servidores. Estamos com uma representatividade boa, né? 120 presentes, pessoas participando, né? E é importante, Manuel, que isso vai tomar um corpo no Estado de São Paulo, que nós vamos começar a fazer documentos, então isso começa a dar outro tom e não fica uma coisa isolada, porque nós não podemos ficar isolados. Tá bom? Isolados. Aí o ato solene da professora Bebel, deputada do Partido dos Trabalhadores, falando aí da demissão dos funcionários públicos. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Até um próximo encontro. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.